Mensagem do Céu. A verdade soa diferente. A verdade soa diferente, tá bom? Então há pessoas aí colocando muitos contextos de confusão, não é? Porque ouvem uma coisa, ouvem outra coisa. Hoje, queridos, a internet hoje, amados, ela é o antro de todas as religiões, do paganismo, das magias, de todas as maldições, satanismo e tudo mais. Você encontra isso no mesmo lugar. Imagina um lugar onde você tem águas turvas e águas que não são turvas, todo junto, misturado ali, não é? E como é que eu faço, Céu, para saber o que é a verdade? Queridos, a verdade soa diferente. A verdade soa diferente. Eu quero ler para vocês um texto de Juízes 16, que conta a história de Xinxon, Sansão. Depois disso aconteceu que Xinxon, Sansão, afeiçoou-se a uma mulher no vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes filisteus subiram a ela e disseram: persuade-o e vê no que consiste a sua força. Então Dalila vai e começa a falar com Xinxon. Sansão, como você conhece, por várias vezes ele diz coisas que não tem nada a ver, e por três vezes ele fala para ela uma mentira e não conta a razão da sua força. Porém, no versículo 15 diz o seguinte, olha só, de Juízes 16: então disse-lhe ela: como você diz que me ama, se o seu coração não está comigo? 3 vezes você já zombou de mim e ainda não me declaraste no que consiste a sua força. Então, importunando-lhe ela todos os dias com suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Então ela se descobriu todo o seu coração foi descoberto, não é? Ao ponto de que ele disse: nunca subiu navalha na minha cabeça, porque eu sou nazireu do Eterno, desde o ventre da minha mãe. Se eu vir a ser rapado, certamente minha força irá de mim e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe se descobrira todo o coração, ela então mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: suba só mais esta vez, não tem outra, é só mais essa, porque agora ele me descobriu todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram a eles o dinheiro, já levaram o dinheiro como pagamento. Então Dalila o fez dormir nos seus joelhos, e ela então, chamando um homem, mandou-lhe rapar as 7 tranças da cabeça. Não era uma coisa que nem era possível que ela mesma fizesse. Não sabemos sobre esse homem que rapou, na verdade, as tranças de Xinxon, de Sansão, porque as tranças eram tão intensas que nem ela poderia estar fazendo isso. Então a força do Eterno se retirou dele, e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão, Xinxon. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: eu sairei mais dessa vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que o Senhor já havia se retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e fizeram descer a Gaza e amarraram-no com as suas cadeias de bronze. Então, queridos, por que Dalila tinha certeza que Xinxon, Sansão, dessa vez estava falando a verdade? Nossos sábios dizem com muita propriedade que a verdade soa diferente, queridos. A verdade soa diferente. Se você lê as Besorotovot, as Boas Novas, os livros Matitiahu, Marcos, Lucas e Yohanan, Mateus, Marcos, Lucas e João, como você conhece, você vai ver vários lugares as pessoas dizendo que a pregação de Yeshua era diferente, porque ele pregava como quem tinha autoridade. Ele pregava de uma maneira diferente, tá bom, queridos? Então, assim, amados, quem é da verdade, vai ouvir a voz de Yeshua, queridos. A verdade soa diferente, amados. Nós não temos de nos preocupar se as pessoas nos ouvem. Por quê? Porque quem é da verdade ouve a verdade. Então, assim, é uma preocupação desnecessária
desnecessária para mim, para você, com relação a se estão nos ouvindo ou deixando de ouvir sobre aquilo que nós estamos dizendo. Você não tem a responsabilidade de fazer, de convencer a outra pessoa, amados, não é? Não compete a você o convencimento de ninguém, não é? Eu quero ler para vocês Yohanan, João 8:43, não é? A Bessoró aqui de Yohanan. Qual a razão, a Bessorá de Yohanan, qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? E por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? Vós sois do diabo, que é vosso pai, quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Mas por que eu digo a verdade e vocês não acreditam em mim? Quem dentre vocês me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me crede? Não é? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso vocês não me dão ouvido, porque vocês não são de Deus. Então, queridos, o Yeshua pode falar isso, nós não podemos falar isso, não é? Yeshua pode falar isso com propriedade, não é? Nós não podemos falar e nem podemos julgar, mas Yeshua falou isso com toda a propriedade. Não adianta você agora querer pegar o texto dele, não é? E querer aplicar na sua própria vida, dizendo, olha, não estão me ouvindo porque são incapazes. Não compete a nós isso, queridos. A nós não compete. Yeshua tem toda a propriedade para dizer isso, mas nós não temos toda a propriedade para dizer isso, não é? As Escrituras dizem o seguinte: todas as veredas do Eterno são misericórdia e verdade para os que guardam a aliança e os seus testemunhos. Salmos 25:10. Queridos, a verdade anda junto com a misericórdia. A verdade anda junto com a misericórdia. Você precisa compreender, a pessoa está anunciando a verdade, mas é de uma prepotência angular, não é? A pessoa é de uma prepotência onde só ela é o dono da verdade, parará. Queridos, as pessoas que são da verdade, elas andam junto à misericórdia com a verdade. Amados, eu conheço pessoas que estão no caminho torto, segundo as Escrituras Sagradas. Qual é a minha base de julgamento se alguém está fora da verdade? Queridos, eu só tenho a nova aliança, a antiga aliança, eu só tenho as Escrituras para me dizer o que é verdade. Não é? Não pode ser a minha verdade, o meu ponto de vista, a minha interpretação, não é? Normalmente pessoas que são, vamos dizer, fanáticos religiosos, eles não estão abertos à discussão, não é? Não debates, queridos, nós não podemos participar de debates. Eu não posso participar de debate, ou seja, todo aquele que procede do Pai não fazem parte de debates, queridos. Céu, por que você não aceita mais dar entrevista? Então, meus queridos, eu não tenho aceito aí os convites. As pessoas me perguntam por que eu não estou aceitando fazer uma parte desse tipo de coisa. Por quê? Olha só, Tito 3,9 diz o seguinte: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não tem utilidade e são fúteis. Queridos, eu sou uma pessoa que tem um roche sobre mim, que é meu marido, minha cabeça. Roche significa cabeça, não é? E essa cabeça ainda tem uma cabeça sobre ele, que é Yeshua HaMashiach. Queridos, o Eterno deu uma ordem para a gente: não participe de debate. Então, por que a CEL não aceita, né? Pediram lá, já estão me perguntando, eu tenho sido convidada aí para participar de alguns debates, não é? Não vou participar de debate. Então, Céu, você tem medo? Queridos, não é uma questão de ter medo, é uma questão que eu vou desobedecer a palavra do Eterno, que eu confio, que eu valido. Tito 3,9: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade, são fúteis. Queridos, ou eu acredito nessa palavra que eu digo que acredito, e eu vou falar com você sobre ela, né? Então aí recentemente nós tivemos aí pessoas indo e me chamaram lá para estar lá na televisão debatendo. Queridos, eu não vou participar de mesa redonda, não vou participar. Por quê, amados? Porque o que eu tenho
por certo das Escrituras, não pode ser debatido. E outra coisa, se a pessoa, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, por isso que não dão atenção às palavras de Yeshua. Porque se a pessoa confia nas palavras de Yeshua, ela não vai participar de debates, queridos, não é? Eu posso participar de estudos mesmo, quem faz o curso da Bessorot sabe, nós temos um momento de perguntas e respostas, nós temos pessoas ali que vai dizer muitas vezes, eu não concordo porque está escrito em tal lugar isso e isso, e aí eu vou poder trazer uma outra palavra do porquê aquela palavra ou não está dentro do contexto dos originais, e todas as vezes que não estiver no contexto dos originais tem duas testemunhas, queridos. Eu vou ter dois lugares falando pelo menos diferente daquilo que está naquele único texto ali. A Escritura não se contradiz, não é? A Escritura não tem como se contradizer, meus amados, minhas amadas, não é? Então, por isso é importante que você possa compreender quais as bases do Ministério Som do Céu no tocante a esse tipo de coisa. Não adianta vir aí as pessoas dizer, olha, Nova Aliança não existe, parará, pereré, mas aí eu vou dar ouvido para o Talmud, que também é uma discussão dos sábios. Então, queridos, eu tenho o Shaul Hashaliach em máxima estima no meu coração, o apóstolo Paulo, não é? E a Nova Aliança, a maior parte das cartas que chegaram para a gente vieram por meio dele. Queridos, se eu vou dizer que essas cartas não são do Eterno, que chegaram para a gente da maneira que chegaram, eu vou até descumprir o que eu acredito do próprio Eterno, porque como é que as pessoas vão saber da verdade se elas não têm um caminho para conhecê-la? Como é que alguém vai poder ouvir de Yeshua, não é? Que ele ordenou ali, lembra, no Monte da Transfiguração, ele ordena e diz, olha, enquanto eu estiver no vosso meio, vocês não vão publicar isso, mas posteriormente vocês têm de publicar tudo isso para que as pessoas creiam. Então, amados, é um contexto que depende de você querer ouvir a verdade. E não é responsabilidade do Ministério Som do Céu que as pessoas ouçam a verdade. O Ministério Som do Céu tem o chamado, a comissão de anunciar as boas novas e não de fazer que você creia nela, não é? Olha só, o Salmos 31:5 vai dizer, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, pois tu me remiste, ó Eterno, o nome do tetagrama, tu que és o Elohim da verdade, não é? Então, amados, só tem um que é da verdade, e esse é a verdade. A gente, quando nós falamos o Shema, nós terminamos Adonai Emet, Hashem Emet, ou seja, Ele é a verdade, Eterno é a verdade. Todas as vezes que eu vou pronunciar a verdade, eu vou estar falando da parte do Eterno, Ele é a verdade, não é? Aí me perguntam aqui ainda sobre o tema lá dos falsos profetas que eu vim anunciando para vocês, não é? Então, a pergunta que me fizeram é se os falsos profetas sabem que estão profetizando mentiras, não é? Olha só, é complicado isso. Alguns não sabem, queridos, alguns não sabem, são sinceros e não sabem, tá bom? Eu quero lembrar vocês de um texto, não é? 1 Reis 22:21, vamos começar um pouquinho antes. 1 Reis 22, eu vou começar um pouquinho antes, tá bom? Olha só. Então, versículo 19, Micaías prosseguiu, ouve, pois, a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no seu trono, todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda, e perguntou ao Senhor, quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia de uma maneira, outro de outra maneira. Então saiu um espírito, se apresentou diante do Senhor e disse, eu enganarei. Perguntou o Senhor, com o quê? Respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os profetas. E disse o Senhor, tu então enganarás e ainda assim prevalecerá. Fazei-o assim. Eis que o Senhor pôs espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou que é mal contra ti. É bastante complexo, nós já tratamos sobre esse texto aqui de 1 Reis, aqui no Som do Céu, já tratei com você. Mas, queridos, existe um espírito do engano, queridos, existe um espírito de engano que é mandado e enviado pelo Eterno de uma maneira bastante complexa. Muitas pessoas não vão entender como é que pode isso acontecer, como é que pode ser encaminhado um espírito de engano, mas as Escrituras dizem que as pessoas, elas
escolheram a mentira do que a verdade, por isso o Eterno mandou um espírito de engano sobre elas, não é? Olha, 1 Timóteo 4:1, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a sua própria consciência. Queridos, essas pessoas não sabem que elas estão iludidas, amados, porque elas vão desobedecendo ao Eterno, desobedecendo ao Eterno, desobedecendo ao Eterno, e parece pra gente que elas prosperam no seu mau caminho, mas na verdade elas foram entregues a um espírito, elas foram entregues a um espírito de engano, entende? Por quê? Por o próprio bem dela, ela não vai poder estar com o próprio... é melhor ela estar viva e poder se arrepender no último dia, ou enfim, poder se arrepender durante o percurso da vida dela, do que ela está numa condição, vamos dizer, onde ela vai morrer por estar tocando nas coisas que são sagradas, está tocando naquilo que o Eterno não permite que seja profanado o nome dele de maneira nenhuma, não é? Então é importante para a gente compreender que essas pessoas muitas vezes não sabem porque elas não buscam os resultados na sua própria vida, não é? A pessoa, queridos, ela está pregando, mas ela está com a casa dela um inferno, entende? A pessoa está anunciando as boas novas, mas ela está vivendo um caos, ela mente, não é? Ela pratica iniquidade. Ela não tem Gálatas 5:22, olha só, ela poderia saber que ela está fora da vontade do Eterno se ela visse aqui, olha, Gálatas 5:22 diz o seguinte, olha só, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, 9 dons, não é? Até a gente fala sempre quando a gente acende a Hanukkah que nós estamos querendo manter essas chamas quando o Eterno olha para a gente, não é? Quando ele olha para a gente ali no Rosh Hashanah, não é? No Yom Teruah, na festa do toque do shofar, que ele possa olhar para a gente e encontrar essas 9 tochas acesas, não é? A pessoa, ela pensa que ela está no caminho certo, tudo bem? Mas ela não tem na vida dela amor, não tem alegria, não tem paz, não tem longanimidade, não tem benignidade, não tem bondade, não tem fidelidade, não tem mansidão e domínio próprio. Queridos, essa pessoa, ela está fora da vontade do Eterno, queridos. A única maneira que ela tem de saber se ela está pregando pelo Eterno, porque o espírito do engano já está agindo sobre ela, é ver isso, não é? Ela ama as pessoas, ela tem alegria na vida dela, ela tem shalom, ela tem paciência com as pessoas, ela tem delicadeza com os outros, ela é boa, ela pratica a bondade, ela é uma doadora, ela é fiel às pessoas, não fala mal de ninguém, ela é humilde em relação às pessoas, ela tem domínio próprio. Se a pessoa ela está pregando, mas ela não tem esses frutos na vida dela, ela está sendo movida por um espírito enganador, queridos. Então, assim, você pode julgar? Não. Quem vai poder julgar? Quem vive embaixo do mesmo teto. Quem vive do lado, quem é vizinho, não é? Então, assim, lamentavelmente, a pessoa que trabalha lá com ela, não é? Vai saber quem ela é. Então, o que acontece? A própria pessoa em si, ela pode não saber essas coisas. Queridos, vamos tratar um pouquinho sobre isso. Vamos supor, Céu, então será que eu posso estar com espírito enganador? Se você não tem os frutos da Ruach, não pregue, não é? Porque se você não tem, você vai ter o quê? Olha só, a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração pelo dinheiro, feitiçarias, vai ser agorento, inimizades, brigas, ciumeiras, acesso de raiva, ambição egoísta, desunião, divisão, invejas, usar aí de recursos altercatórios para você poder manter o domínio próprio, manter o controle, não é? Farras, gosta desse tipo de coisa parecidas com essa, da qual o próprio Shaul Hachalia disse, quem faz essas coisas não vão herdar o reino dos céus, não é? Então
Então, amados, não adianta você querer julgar se a pessoa é um falso profeta. Por quê? Porque só quem sabe se ela é falso profeta é os filhos, a esposa, o marido, a pessoa que convive com ela dentro da casa dela. É só essas pessoas que vão poder chegar para essa pessoa e falar, olha, essas coisas, é só quem vai conviver embaixo do mesmo teto que sabe como é que aquela pessoa vive, queridos, não é? Mas a pessoa pode ser movida assim, ela pode ser um pregador que quebra o pau em casa, que os vizinhos ouvem a gritaria lá dentro, não é? Mas esses vizinhos provavelmente não vão na congregação onde a pessoa está, não é, amados? A pessoa, ela tem problema de moralidade sexual, a pessoa tem problema de impureza, de ações que não são decentes, mas são ações secretas. A pessoa é viciada em pornografia, a pessoa fala mal de todo mundo lá, né? Então, essas coisas, amados, a pessoa ela vai dizer, não, eu estou sendo atacado pelo diabo, por isso que isso está acontecendo na minha vida. Então, amados, a pessoa ela tem sim como ela saber que ela é um falso profeta. Só a pessoa tem como saber. E as pessoas que convivem embaixo do próprio teto dela. Mas o outro que está ouvindo não vai ter como saber, meus queridos. Só se consultar as escrituras e ver que o que a pessoa está pregando não condiz com a palavra do Eterno. Não tem outra maneira, não é? Então, amados, a verdade soa diferente. Eu queria que vocês soubessem disso, não é? E queria compartilhar uma coisinha a mais com vocês, bastante importante, não é? Queridos, nós temos 4 frequências. Imagine que você, a maior parte das pessoas tem 4 frequências, não é? Imagine que você é um rádiozinho que tem 4 dials, tá bom? Tem 4 frequências. Você tem a frequência humana, onde você consegue conversar com os outros e lamentavelmente com você mesmo. É muito triste, mas você também capta a sua própria frequência. Às vezes você não é um bom conselheiro para você, não é? Então, olha só, nós conseguimos captar uma frequência que é a frequência humana. É a melhor maneira que eu tenho de descrever isso para você. A segunda frequência que nós temos é a frequência que nós ouvimos o Shedim, os espíritos imundos, né? Eles conseguem também se comunicar com a gente. Nós temos uma frequência que nós conseguimos ouvir as potestades do ar, que são os espíritos malignos. Nós conseguimos ouvir os espíritos malignos. E nós temos uma outra frequência que consegue ouvir o Eterno. Tudo bem? Então, olha só, às vezes o espírito maligno, o espírito imundo, vai se comunicar com você por meio de músicas, tá bom? Ele vai poder, por exemplo, inspirar alguém que consegue ouvi-los, que vai lá no deserto, ouvir o som lá deles e vai conseguir trazer uma música, uma frequência que vai justamente trazer para você a palavra que eles querem trazer para você. Por quê? Qual a frequência que nós temos mais dilatada? É a frequência humana. É a frequência humana. Nós afinamos a frequência humana desde bebezinhos. Então a frequência humana pra gente é uma banda larga, né? Imagina que você tem uma banda larga, ela é veloz, você aprendeu a ouvir o outro, você aprendeu a ouvir música, você aprendeu a ouvir a televisão, você aprendeu a ouvir o rádio, você aprendeu a ouvir o que seu chefe fala, você aprendeu a ouvir o que seus pais falam, os seus irmãos, você aprende a ouvir essa frequência, uma das frequências que nós temos mais dilatadas, é a frequência que eu chamo de frequência número 1. A segunda frequência, lamentavelmente, porque os homens trouxeram muito do que o inimigo fala, do que o adversário fala, então do que os espíritos malignos imundos falam, foi por meio de novela, foi por meio de anúncio do jornal, foi por meio de... Essas duas frequências também a gente aprende, lamentavelmente a gente tem ela um pouquinho dilatada. Mas a frequência do Eterno, queridos, ela vai vir também para a gente por meio da frequência humana, que vai ter um louvor verdadeiro, genuíno, não para ganhar dinheiro, né? O louvor que eu considero autêntico, o louvor ao Eterno que não se vende, não é? O que é verdadeiro da parte de Adonai. Então isso daí nós também vamos aprendendo a ouvir a voz dele por meio dessas mensageiros dele que falam a verdade por meio dele, não é? E aí essa frequência começa a ficar sendo dilatada à medida que você vai orando e você vai ouvindo o que o Eterno fala com você. Essa frequência então ela vai sendo dilatada.
Queridos, há pessoas na Terra que não têm essa frequência do eterno. Eles conseguem ouvir o que você fala dele, eles ouvem às vezes até com alegria quando você começa, mas quando é para ouvir o eterno eles não resistem, eles não têm a frequência que ouve o eterno diretamente. Yeshua falou isso, não é? Eles não ouvem, eles não têm essa frequência, não é uma questão, eles não vão ouvir o Pai, entende? Não vão ter esse caminho, esse canal aberto. Estou tentando aqui até pegar o texto para vocês, que Yeshua comenta sobre isso, não é? Não preparei, na verdade. É importante que vocês saibam que essa frequência é uma honra, não é? Não consigo encontrar aqui, queridos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Eu estou igual no curso, né, queridos? Estou igual no curso. Estou procurando aqui online, não é? Olha só. Em Salmos, Terrilim já vai falar em Salmos 115:6, não é? Tem ouvidos e não ouvem. E está aqui tratando dos ídolos, não é? Vai tratar dos ídolos aqui, não é? Mas o texto que eu quero dizer é o que Yeshua mesmo está narrando, não é? Olha só, Matitiarro, Mateus 13:13. Por isso eu vos falo, lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entende, de sorte que se cumpre nele o que o profeta Isaías diz: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, verei com os olhos e de modo algum percebereis, não é? Olha só, Matitiarro ainda 13:19 vai dizer o seguinte, olha só que coisa: atendei vós, pois, a parábola do semeador. Todos que ouvem a parábola do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado na beira do caminho, não é? Então, amados, é importante que vocês possam compreender que há pessoas que não ouvem. Ela vai ouvir o que você diz, mas ela não tem a frequência para ouvir o que o Eterno diz. É a melhor explicação que eu tenho para te dar. Por que há tanta resistência sobre a verdade, não é? E nós também podemos abafar a Ruach, nós podemos também impedir, não é, que a Ruach fale conosco por meio da cauterização. Que isso não ocorra com nenhum de vocês e que jamais o nosso coração se torne tão vil ao ponto de nós deixarmos de ouvir o que o Eterno quer falar com nossas vidas. Tá bom, meus queridos? Shav Harachama